Memento mori é uma expressão latina que nos lembra da fragilidade da vida e do destino inevitável da morte. Nossas vidas podem ser breves e o tempo é precioso. Portanto, esse lembrete nos faz refletir sobre a nossa própria mortalidade e sobre como fazer o melhor uso do tempo que nos resta. O que há depois da vida? Assim, faz mais sentido focar no que há agora do que no que virá. Viveríamos da mesma forma se soubéssemos a data exata da nossa morte? Esse é um problema porque, além de não sabermos, de alguma maneira vivemos pensando que isso nunca acontecerá, que nunca morreremos. Então, o que fazemos é não dar importância ao que realmente importa, não aproveitamos nosso tempo, deixamos para mais tarde, desperdiçamos nossa vida, desperdiçamos nossos dias. O propósito deste vídeo é falar sobre o conceito de memento mori. Vamos discutir como ele surgiu, como o estoicismo pretende interpretá-lo, e vou te fornecer alguns exercícios significativos. O significado e a origem de memento mori remontam aos estoicos que meditavam sobre a morte diariamente, uma prática conhecida como memento mori. Como mencionei na introdução do vídeo, o significado de memento mori é simples: lembre-se de que você vai morrer. No entanto, este significado deve ser interpretado com cautela. Não significa que devemos encarar nossa vida com o pessimismo que saber que vamos morrer pode implicar, mas justamente o oposto: apreciar cada minuto, cumprir nosso propósito neste mundo e abraçar o momento presente. A origem dessa prática remonta a uma tradição da antiga Roma. Quando um general retornava vitorioso às ruas de Roma, um servo atrás dele se encarregava de lembrá-lo das limitações da natureza humana, para evitar que ele se tornasse arrogante e agisse como um tirano, querendo usar seu poder de forma despótica como se fosse um deus todo-poderoso. Traduzindo essas palavras, seria algo como: olhe para trás, lembre-se de que você é apenas um homem. Que momento para receber esse lembrete! E quando você volta a Roma vitorioso, tendo alcançado seu objetivo, derrotado seu rival, a primeira coisa que fazem é sussurrar em seu ouvido: lembre-se de que você vai morrer. Você não é imortal, não é um deus, não se ache melhor que ninguém, mesmo que tenha acabado de vencer. Não há nada melhor do que o estoicismo para manter os pés no chão. Sêneca tem uma frase que nos ajuda a refletir: diz-me quando eu me for, diz-me que talvez não voltes. Quando eu regressar, diz-me que talvez não voltes. Quando eu me for para a cama, diz-me que talvez não te levantes. Pode parecer uma ideia exagerada, mas se pensarmos bem, é totalmente verdadeiro. Como devemos interpretar este conceito de memento mori à primeira vista? Pensar na morte pode parecer uma ideia horrível. Quem quer pensar na morte? Mas e se, em vez de ter medo e não querer aceitar essa verdade, fizéssemos exatamente o oposto? E se pensar na morte fosse simplesmente uma chave para viver nossa vida ao máximo junto aos outros? Na minha opinião, é assim que deveríamos interpretar o significado de memento mori. Agora proponho um exercício. Pense nas pessoas que foram mais queridas em sua vida, as mais importantes que já faleceram. Analisando sua relação com elas, você diria que dedicou tempo suficiente para estar com elas, para passar bons momentos e até mesmo os ruins. Não pretendo despertar em você nenhum sentimento de culpa. Pelo contrário, quero te despertar. Imagine que você tem um encontro para almoçar com alguém muito próximo a você e que essa pessoa tem uma intervenção cirúrgica muito complexa programada em um futuro próximo, com enormes chances de não dar certo. Quero que você pense no seguinte: se esta fosse sua última ceia com essa pessoa, como você gostaria de lembrá-la? Como você gostaria de viver? Estaria olhando para o celular, verificando notificações, ou estaria olhando nos olhos dela, julgando ou criticando suas palavras, ou simplesmente ouvindo atentamente e fazendo mais perguntas? Estaria aproveitando a comida ou estaria distraído com o celular ou a televisão? Lembro-me com alegria e consciência tranquila da que, infelizmente, foi uma das últimas e mais felizes refeições da minha vida com essa pessoa. Se eu não tivesse conhecido o conceito de memento mori, talvez estaria me arrependendo hoje. E aqui está um exercício que todos podemos fazer. Se esta fosse minha última refeição com essa pessoa que tanto amo, como eu gostaria de lembrá-la? Interpretado corretamente, o memento mori é uma ferramenta projetada para criar prioridade e significado ao tratarmos nosso tempo como um presente e não o desperdiçarmos com coisas triviais e vãs. A morte não torna a vida sem sentido, mas dá a ela um propósito. Muitas vezes consideramos nossas reuniões e encontros triviais. Às vezes nem mesmo lhes damos tanta importância porque acreditamos que esses encontros se repetirão centenas de vezes.
Mas quando menos esperamos, talvez seja a última vez, e então não faz sentido lamentar. Então, não se esqueça, aprecie cada momento com aquela pessoa que mais faz diferença na sua vida, porque pode ser que nunca mais aconteça. Sêneca inverte a lógica do memento mori, advertindo sobre nossa mortalidade ao situar a ideia da morte no passado e não no futuro. Sêneca diz que nosso grande erro é pensar que ansiamos pela morte. Grande parte da morte já passou, diz ele. Também diz que nos enganamos ao ver a morte à nossa frente como um evento futuro, quando grande parte dela já está para trás. Sêneca entende que a morte é um dos deveres da existência. Ele diz que o homem ideal, o homem sábio, deve se formar no sentido de tomar consciência dessa condição e, por extensão, romper o medo que ela suscita. Assim como o relógio de areia não se esvazia com o último grão, mas com todos os grãos, nossa vida não termina com o último dia, mas com todos os dias que vivemos antes. Agora mesmo, neste dia, estamos morrendo. Nunca recuperamos esse tempo. Será diferente, mas não será este. Por que lembrar da morte? Por incrível que pareça, são lembretes como este que precisamos em nossas vidas, mas sem dúvida é um pensamento ou ideia que preferimos ignorar. De fato, fazemos todo o possível para evitá-la e fingir que não é verdade. Mas é. No começo, a ideia da morte parece um pensamento horrível. Quem quer pensar na morte? Mas e se, em vez de ter medo e não querer aceitar essa verdade, fizéssemos o contrário? E se pensar na morte fosse simplesmente uma chave para viver a vida ao máximo? É assim que deveríamos interpretar o significado de memento mori. Imaginemos que percebemos tarde que chegou a nossa hora de morrer e que vivemos uma vida mal vivida. Pode-se imaginar uma desgraça maior? Pode-se imaginar uma tragédia maior do que acordar um dia e perguntar o que diabos fiz com minha vida? Marco Aurélio nos lembra em suas meditações: você poderia deixar a vida agora mesmo, deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa enquanto preparo este vídeo. Eu me pergunto se esse tempo será bem empregado. Sim, claro, este é meu exercício de memento mori para hoje. Falar sobre a morte, ao fazê-lo, tomo consciência dela. E se você também tomar consciência ao assistir ao vídeo, o retorno do meu investimento será ainda maior. Porque a realidade é que enquanto você assiste ao vídeo e eu crio estas palavras para você, estamos morrendo, quer gostemos disso ou não, aceitemos ou não. Sem dúvida, cruzaremos a linha de chegada. A dificuldade de lembrar da morte diariamente é que não a vemos. Sabemos racionalmente que vamos morrer, embora uma parte interna de nós rejeite essa ideia e a adie até talvez termos 70 ou 80 anos. Nas palavras do escritor Nassim Taleb, nos escandaliza e angustia mais ver um bebê chorar ao nosso lado do que saber que centenas de crianças morrem de fome todos os dias. Simplesmente porque vemos o bebê, mas não as outras crianças. O mesmo conceito se aplica à morte. Você pode reconhecer os pensamentos que passam pela sua cabeça quando alguém próximo morre. Preciso viver melhor. Preciso aproveitar meu tempo ao máximo. São pensamentos que surgem porque você está vendo a morte de perto, sentindo-a, mesmo que não seja a sua. Mas com o passar das semanas ou dias, as águas se acalmam e a rotina retoma o dia a dia. Você volta a esquecer que estamos morrendo, e é meu dever lembrá-lo. Como disse o escritor Edmund Wilson, a morte é a única profecia que nunca falha. Todo mundo nasce com uma sentença de morte. Nunca se sabe quando pode ocorrer, mas sabe-se que ocorrerá tarde ou cedo. Como começar a viver? Do que você tem mais medo, da morte ou da vida? Nas palavras de Marteau, uma resposta: o medo da morte deriva do medo da vida. O homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. A melhor maneira que conheço de viver plenamente é trazer a morte à consciência todos os dias, várias vezes ao dia. Aproveite melhor seu tempo, pare de desperdiçá-lo em coisas triviais. Por que você acha que pensará no seu leito de morte quando morrer? Talvez diga: se eu tivesse passado mais tempo discutindo nas redes sociais. Ou, pelo contrário, pensará: se eu tivesse me arriscado mais e vivido mais intensamente. Pode ser que você responda que agora não se importa, porque só saberá quando chegar o momento. E talvez eu esteja errado, mas a enfermeira australiana Bronnie Ware, que trabalha em cuidados paliativos para pessoas com doenças incuráveis e acompanha pacientes nas últimas semanas de vida, decidiu compartilhar as reflexões que eles faziam antes de morrer. Aqui estão 5 delas. Oxalá tivesse tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não a vida que os outros esperavam de mim.
Oxalá não tivesse trabalhado tanto. Oxalá tivesse expressado mais meus sentimentos. Oxalá tivesse passado mais tempo com meus amigos. Oxalá tivesse permitido a mim mesmo ser mais feliz. Como você pode ver, não mencionam redes sociais, programas ruins de televisão, discussões com estranhos ou tempo desperdiçado rolando o feed. Fala-se muito sobre o valor das pessoas, dos sentimentos, das amizades, das opiniões dos outros. A morte é possivelmente a única certeza na vida, e mesmo assim continuamos perdendo tempo como se nunca fôssemos morrer. Sempre deixamos as coisas importantes para depois, porque pensamos que a vida estará lá nos esperando para sempre. Todo mundo conhece alguém que, ao receber um diagnóstico grave, decide mudar seus hábitos e começar a cuidar-se, pois percebe que pode morrer mais cedo do que pensava. É então que tenta remediar a situação. Meu amigo, este vídeo não é um reproche, mas um abraço e uma mensagem de encorajamento. Você pode considerar este vídeo como seu diagnóstico pessoal. Você tem uma doença terminal chamada vida, e um dia ela vai acabar. Pode ser que você tenha apenas 5 horas, 5 dias, 5 anos, não importa quanto tempo. O importante é começar a viver o mais cedo possível. Você pode pensar que estou sendo hipócrita, mas acredite, estou convencido de que estamos no mesmo barco, e eu também tenho a mesma doença terminal que você. Pare de procrastinar, comece a viver. Enquanto você está matando o tempo está matando você. Como podemos começar a reverter essa situação? Sêneca nos dá uma pista sobre a brevidade da vida, mostrando-nos onde exatamente o tempo escapa e o preço que pagamos por ele. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Analisando o que Sêneca nos diz, imaginemos que passamos 5 horas por dia olhando a tela de nossos celulares. Se não nos parece suficientemente ruim desperdiçar assim nossa vida, podemos atribuir um preço, como recomenda o sábio estoico. Quanto vale sua hora? Digamos 5 unidades, por exemplo. Isso significaria que você está desperdiçando 25 unidades por dia, 165 por semana, 700 por mês, 8.400 por ano. Imagine pegar esse dinheiro, jogá-lo em uma fogueira e ver como ele se consome. É impressionante como o tempo passa. Pelo menos poderia recuperá-lo com trabalho, mas o tempo nunca será recuperado. Esse tempo nunca voltará. Agora, lembre-se dos 5 arrependimentos das pessoas antes de morrer e pergunte-se novamente: é assim que quero viver minha vida? A morte é possivelmente a única certeza na vida. E mesmo assim, continuamos perdendo tempo como se nunca fôssemos morrer, deixando as coisas importantes para depois, porque pensamos que a vida estará esperando por nós para sempre. Mas por que tememos tanto a morte? Por que a consideramos terrível? A morte é terrível porque nos priva de ver nossos filhos crescerem. A morte é terrível porque nos priva de envelhecer com as pessoas que mais amamos. A morte é terrível porque nos priva de ver nosso programa de televisão favorito. Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente vai achando a morte terrível. As respostas para essas perguntas são pessoais, então não acrescentei mais nada. Cada um deve se perguntar e avaliar suas respostas. Isso revelará o que você valoriza e prioriza em sua vida acima de tudo. Memento mori, tragédia ou bênção? Quando alguém decide colocar o tema da morte na agenda, geralmente olhamos para outro lado e nos concentramos em outra coisa, ou usamos a desculpa de que é melhor falar sobre coisas mais agradáveis, melhor mudar de assunto. O problema é que ao fazer isso, ignoramos a realidade. E ao nos afastarmos da realidade, vivemos em devaneios que são muito menos reais do que a própria morte. Não é uma boa ideia. Vivemos um tipo de sonho dormente que, por mais que nos faça sentir bem no momento, é um desperdício, uma perda de tempo. Para mim, a morte é uma bênção, não apenas pela vida em si, mas porque o fato de ter um fim nos encoraja a enfrentar desafios que não nos atrevemos a viver, se desfrutaremos de vida eterna. É assim que a morte faz a vida mais intensa e até enriquecedora. Para mim, a morte é uma bênção, não apenas pela vida em si, mas porque o fato de ter um fim nos encoraja a enfrentar desafios que não nos atrevemos a viver, se desfrutaremos de vida eterna. Aqui está um trecho do discurso de Steve Jobs. Lembrar que morrerei em breve é a ferramenta que mais me ajuda a tomar grandes decisões na vida. Porque praticamente todas as coisas, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de fracasso ou vergonha desaparecem ao enfrentar a morte, deixando apenas o que realmente importa. Lembrar que você vai morrer é a melhor forma de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Não há razão para não seguir seu coração.
Então é importante que não nos prendamos a limitações, porque não há motivo para não tentar seguir seu caminho. Outro exercício para lembrar da finitude da vida, que é gratuito e que você pode praticar agora mesmo depois de terminar de assistir a este vídeo, é ir a um cemitério sem olhar para o celular ou qualquer coisa. Isso pode ser um pouco assustador, mas lembrar que também irá morrer é um lembrete de que precisamos viver o máximo possível e simplesmente refletir sobre a ideia de que muitas pessoas, muitos corpos que agora habitam essas sepulturas são de pessoas que pensavam que nunca morreriam e lá estão elas. E talvez você seja o próximo a ocupar um desses espaços. É importante perceber que a morte é inevitável para todos e isso pode tornar a vida tanto mais preciosa. Essa ideia de memento mori também zomba de tudo com o que nos comparamos e que frequentemente se apresenta como motivação para procrastinar e adiar tudo para amanhã. Quando se pensa na morte, esses conceitos artificiais de competição e procrastinação desaparecem, o que ajuda a retomar o foco em coisas mais significativas. Coisas como vergonha, medo de fracasso, medo do que os outros pensarão, medo de não tentar algo. Todas essas coisas se tornam insignificantes quando pensamos na infinitude. Sei que é mais fácil dizer do que fazer, como tudo, mas é preciso praticar. É preciso praticar essa ideia de memento mori diariamente. Influências do memento mori em outros campos. Memento mori na arte. A ideia de memento mori inspirou muitos artistas a criar esculturas, pinturas e mosaicos onde frequentemente apareciam caveiras, esqueletos e outros símbolos da morte. Estes trabalhos são frequentemente contemplativos e exibem as preocupações do artista com a morte e o significado da vida. Essas obras de arte eram exibidas para que os espectadores meditassem sobre a morte e refletissem sobre suas vidas. Memento mori na música e na dança. Memento mori era também um gênero de música fúnebre e de requiem comum na Europa antiga. As músicas memento mori são em geral sombrias, arrepiantes e contemplativas. O gênero conhecido como dança macabra ou dança da morte era um tipo de memento mori e uma peça dramática que enfatizava a universalidade e inevitabilidade da morte. Memento mori na literatura. A reflexão sobre a morte também é ampla na literatura. Em um trecho de Hamlet, por exemplo, o personagem levanta a caveira do bobo da corte e lamenta o destino que aguarda todas as pessoas após a morte, até mesmo as mais vivas e vibrantes, todas reduzidas a uma caveira oca. Essa cena é um exímio exemplo de como a morte é evocada como um lembrete para aproveitar a vida. Em todos esses pensamentos, reflexões, contextos e expressões artísticas, o ideal do memento mori é o mesmo: lembrar-nos de nossa mortalidade, libertar-nos das vaidades e futilidades terrenas e encorajar-nos a valorizar e viver melhor a vida. Os principais benefícios de adotar a filosofia do memento mori incluem sua capacidade de inculcar um profundo sentido de gratidão e apreciação pela vida em nosso mundo acelerado e frequentemente estressante. É fácil subestimar a beleza e a maravilha da vida. Contemplar nossa mortalidade nos lembra que nosso tempo neste planeta é limitado, aproximadamente 4.000 semanas. Se quisermos ser mais específicos, nos encoraja a saborear nossos momentos e apreciar até os prazeres mais simples. Este maior apreço pode nos levar a uma existência mais feliz e satisfatória. Lembrar que nossa vida é finita pode também nos ajudar a reconhecer quais coisas e relacionamentos são realmente importantes e os que são insignificantes e superficiais. Prioridades e valores são confrontados quando confrontamos nossas preocupações e atividades triviais com a ideia da morte. Muitas delas perdem seu sentido de repente. Isso nos leva a nos perguntar se estamos realmente usando nosso tempo precioso de maneira significativa e o que realmente importa em minha vida e o que quero realizar antes que meu tempo acabe. A consciência da morte pode servir como um poderoso catalisador de mudança, incentivando-nos a focar em relacionamentos autênticos, crescimento pessoal e contribuições positivas para o mundo ao nosso redor. É a preocupação com nossa mortalidade que faz com que o presente seja mais vibrante e intenso. Além de redefinir nossas prioridades, o conceito de memento mori nos encoraja a viver intensamente o presente. Com frequência, nos preocupamos com pensamentos sobre o passado ou o futuro, perdendo a riqueza do aqui e agora.
Reconhecer nossa mortalidade nos encoraja a viver plenamente o presente, pois reconhecemos que nosso tempo é finito. Isso nos encoraja a aproveitar cada momento, em vez de adiá-lo ou esperar um futuro incerto. A ideia de morrer é realmente uma maneira de nos recordar de viver. Isso pode envolver apreciar os pequenos prazeres cotidianos, expressar amor e gratidão às pessoas ao nosso redor e buscar ativamente experiências que enriqueçam nossas vidas. Ao viver com consciência da nossa mortalidade, podemos descobrir um sentido maior de propósito e significado. Ao percebermos que cada dia poderia ser o último, é mais provável que hajamos com intenção e não deixemos passar oportunidades importantes. Esta concentração no presente não apenas enriquece nossa experiência de vida, mas também nos ajuda a construir um legado que perdura além de nossa existência física. Esta prática de mindfulness pode nos ajudar a experimentar a vida de forma mais profunda e autêntica. Em vez de ser consumidos por medos e desejos sobre o passado e o futuro, podemos nos concentrar em apreciar o que temos hoje, aproveitando cada momento com plenitude. O Memento Mori também nos impulsiona em direção ao crescimento pessoal e à resiliência. Ao entender a efemeridade da vida, somos incentivados a superar adversidades e desafios com uma perspectiva renovada. Em vez de ficarmos presos ao passado, podemos usar nossas experiências como material para evoluir e nos tornarmos pessoas melhores e mais fortes. Em vez de sermos consumidos por contratempos ou medos, aprendemos a vê-los como oportunidades para fortalecer nosso caráter e desenvolver sabedoria. Este enfoque nos permite extrair valiosas lições de todas as experiências, boas ou ruins, e cultivar uma mentalidade mais adaptável e resistente. Integrar plenamente a noção de Memento Mori em nossas vidas não só nos faz viver com mais presença e propósito, mas também nos prepara para enfrentar as inevitáveis flutuações da existência com maior equanimidade e força interior. Muitos de nós têm medo da morte, o que pode levar à ansiedade e ao estresse desnecessários. O Memento Mori pode ajudar as pessoas a enfrentar esse medo, transformando sua perspectiva. Em vez de temer a morte, podemos aprender a aceitá-la como parte natural da vida e, dessa forma, viver a cada dia mais intensamente e com maior gratidão. Esta aceitação não só reduz a ansiedade, mas também nos permite aproveitar ao máximo o tempo que temos e nos encoraja a viver com intenção. Isso nos obriga a estabelecer metas claras, assumir riscos e perseguir nossas paixões, pois reconhecemos que não temos tempo a perder. Quando estamos realmente conscientes de que nosso tempo é limitado, é menos provável que adiemos nossos sonhos e desejos. Essa sensação de urgência pode ser uma poderosa motivação que nos impulsiona em direção às nossas aspirações. Viver com intenção, como sugere a filosofia do Memento Mori, não só nos leva a perseguir nossos sonhos, mas também a cultivar uma vida autêntica e significativa. Ao estabelecer metas e agir de acordo com nossas verdadeiras paixões e valores, nós criamos um caminho que reflete nossa essência e nossa identidade. A ideia de que nossa vida é curta e que os nossos dias são contados pode ser uma forma de não apenas aceitar a morte, mas também dar significado à nossa vida. Esse compromisso com a autenticidade não só enriquece nossa própria experiência de vida, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor. De fato, o legado que deixamos é muito maior do que qualquer mero objeto material. A partir do momento em que vivemos cientes de nossa mortalidade, passamos a nos concentrar em deixar um legado espiritual e emocional, de significado e valor, algo que pode impactar gerações futuras. Portanto, o Memento Mori serve como um lembrete constante para viver com sentido, onde cada escolha e cada ação contribuem para construir um legado pessoal enriquecedor. Cultivar relacionamentos profundos e empatia também é incentivado pela consciência da impermanência central no Memento Mori. Isso nos motiva a fortalecer nossos relacionamentos por meio de empatia e conexão genuína, valorizando o tempo que passamos com os outros e aprofundando nossos vínculos afetivos. Compreender que todos enfrentam a inevitabilidade da morte pode aumentar nossa empatia e compreensão, levando-nos a ser mais compassivos e menos críticos. Ao priorizar relacionamentos significativos, não apenas enriquecemos nossa própria experiência de vida, mas também criamos uma rede de apoio valiosa, tanto para o presente quanto para o futuro. Os momentos compartilhados com aqueles que nos importam criam memórias preciosas
e formam um elo de conexão que vai além da vida física. Adotar o memento mori também leva a uma notável redução do materialismo, reorientando nossas aspirações além da mera acumulação de bens materiais. A busca por bens materiais muitas vezes nos distrai do que realmente importa na vida, tornando-nos cegos para o amor e a gratidão que podemos encontrar no presente. O memento mori desafia nossa cultura consumista, destacando a insignificância da riqueza material diante da mortalidade inevitável. Ao reconhecer a futilidade das posses materiais diante da morte, começamos a buscar riquezas de outro tipo. As riquezas da experiência humana, aprendizado e enriquecimento emocional e espiritual. Esta filosofia nos ajuda a deslocar nossa atenção da acumulação de posses para a acumulação de experiências significativas, relacionamentos e crescimento pessoal.